Antes da gente continuar a nossa leitura, eu trago um abraço da dona Terezinha para toda a igreja. Falei com ela antes do culto, mandou um beijo para todo mundo, disse que está com saudade, doida para vir na igreja. Falei, Tetê, pelo amor de Deus, te impedir eu não posso, mas se dizer, espera um pouquinho, eu posso. E realmente a gente fica assim, né? A gente que gosta das coisas de Deus, de estar na casa do Senhor, da comunhão dos santos, não é fácil viver esses dias, né? E é por isso, irmãos, que eu gostaria de convidar você, na noite deste dia, para, antes de mais nada, de nós lermos o texto, nós fazermos uma oração. E eu queria que nós orássemos, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do nosso país. O nosso Deus controla tudo. Esse tipo de praga que nós temos visto no mundo, ou esse tipo de juízo parcial de Deus, não é nada comparado àquilo que aconteceu muitas e muitas vezes no Egito antigo, e Deus, somente Ele, foi capaz de controlar tudo aquilo e expulsar das terras do povo dele aquelas situações tão complicadas que o mundo antigo viveu. Então nós temos esta mesma função, de orar ao nosso Deus. E orar ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele nos ajude, para que Ele refreie, para que Ele limpe isso da nossa nação, e não só do Brasil, orando de forma egoísta pelo nosso país, não é nesse sentido, não, mas pedindo por outros lugares do mundo que também foram assolados pela morte, que têm sido destruídos por este vírus, que de certa forma tem trazido tantos transtornos ruins para famílias e milhares de pessoas. Vamos orar nesse instante, vamos clamar ao nosso Deus. E nós que estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando em casa, é um momento de orar a Deus, pedindo pela nossa nação, pelo nosso país, e para que Ele tenha misericórdia de nós e repreenda essa situação que nós temos visto acontecer ao longo desses meses no mundo como um todo, ok? E para este momento de oração, eu gostaria de pedir para que o nosso irmão, o Vitor, José, nos conduzisse a Deus especificamente nesse sentido, ok? Então você que está em casa, nos acompanhe e clame também a Deus. O nosso Deus é poderoso, nós cantamos isso todos os domingos e nós precisamos vivenciar isso na nossa vida. E eu confio em Deus. Senhor, nosso Deus, grandioso e todo-poderoso, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor é o Deus que pode tudo. Nada, Senhor, se faz neste mundo, nesse universo criado, se não for da Tua vontade, do Teu querer, da Tua permissão, Pai. Pedimos em especial por esse momento de pandemia, por esse momento que estamos vivendo. Um momento, Senhor, triste para todo mundo, mas entendemos, Senhor, que é da Tua permissão. E nós pedimos que o Senhor esteja com os nossos irmãos, que o Senhor esteja com nossos irmãos no Brasil, nos outros países também, ao redor de todo mundo, Pai. Amém. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, que o Senhor esteja dando saúde, cura aqueles, Senhor, que se contaminaram, não esquecendo também das outras doenças, ó Pai. Muitas vezes é falado somente da Covid, mas existem muitas outras doenças que têm assolado este mundo. É verdade. E nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão passando necessidade, ó Pai, por todos aqueles que não têm um emprego mais, por todos aqueles, Senhor, que não têm mais um alimento na sua casa, que nós possamos, Senhor, orar sempre, ó Deus, por essas pessoas, nos condoer, Senhor, com os nossos irmãos, e que possamos sempre, Senhor, ter esperança em Ti. É verdade. Esperança, Senhor, de um mundo melhor, esperança de momentos melhores e momentos que nós possamos nos congregar novamente, Senhor. É verdade. Na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Nunca nos esqueçamos, Senhor, das maravilhas que o Senhor já fez aos nossos irmãos na fé, Senhor. Aos nossos irmãos, Senhor. Nossos pais na fé, que passaram por momentos também difíceis, mas o Senhor nos livrou de todo mal, de todo perigo. Amém. Possamos reconhecer sempre, Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Oremos. Nosso Deus, abençoe a tua palavra lida e que o Senhor seja engrandecido nesta noite. Que todo tipo de vaidade, de soberba do nosso coração seja repreendido e que Cristo, a cruz, o Redentor, seja aquele que tome o lugar e que esteja sendo engrandecido no seu trono pela vida da tua igreja. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, que tu ilumines a nossa mente e coração para aprendermos das tuas palavras, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu, no nome de Jesus. Amém. A gente sempre fala da paciência de Jó. Parece que é aquilo que o texto fala. Eu não sei se Jó foi muito paciente, falando a verdade para vocês. Mas nesses primeiros versículos eu queria falar sobre o impacto de Jó na vida dos filhos dele. O impacto de Jó como pai na vida dos seus filhos. Por quê? Porque especialistas do comportamento, eles afirmam que o comportamento humano ele é aprendido pelas pessoas. É verdade. Nós não somos frutos do meio. Nós não podemos pensar como Marx pensou, aquele monte de bobagens e que inclusive ele ensinou. Mas na verdade o pensamento marxista ele tem nascedouro lá na filosofia aristotélica. E Aristóteles ensinava que o indivíduo é uma tábula rasa, que todo o tipo de conhecimento que ele adquire influenciado pelo meio. A Bíblia quebra esse tipo de pensamento. Ela mostra que nós nascemos com conhecimento e que, ainda que a nossa maturidade, quando nós nascemos, não é o suficiente para nós entendermos determinadas coisas na vida, o conhecimento está ali, principalmente o conhecimento de Deus. Ninguém nasce ateu. Nós nascemos com regras definidas de geometria, de matemática no nosso coração. Sabia disso? Eu quero saber qual foi de vocês que, quando o filho começou a andar, pegou 1 metro e mediu quantos centímetros ele abria na perna para dizer, agora abra mais tanto para você não cair. São coisas que estão no coração dos homens. Eles nascem com essas leis. Elas são implantadas em nós, pelo próprio Deus. Aquilo que é chamado de senso divinitatis, ou senso de divindade, e também conhecimentos dos mais múltiplos possíveis que são presentes no nosso coração, em nós como seres humanos. Então, o comportamento é algo aprendido, é verdade. E muitas vezes, o lugar onde as pessoas estão, eles são determinativos na formação do caráter e da vida das pessoas, ainda que nem tanto. Porque você pode conhecer pessoas cujos pais foram envolvidos em um monte de coisa que não presta, e o indivíduo cresceu naquele ambiente e generosamente a graça de Deus operou nele de tal forma que ele nunca praticou aquilo que os pais praticaram. É óbvio, nós temos conhecimento a respeito de situações que envolveram isso, não é? Portanto, ainda que seja verdade que as questões relacionadas ao ambiente, aos movimentos da vida, ao lugar onde nós estamos, eles têm influência direta no coração das pessoas, e isso é um fato, nós precisamos entender também que, generosamente, Deus pode conduzir o coração das pessoas a despeito do ambiente e do meio em que eles convivem. Porém, é verdade que nós somos influenciados
E que o lugar onde nós estamos, muitas vezes, na maioria das vezes, intensamente, eles conduzem o nosso tipo de posicionamento e de atitude em relação a tudo que está aí. Uma doutora da USP, da área comportamental, e ao mesmo tempo uma doutora em pediatria, ela disse o seguinte, e é verdade, eu não discordo absolutamente do que ela falou, não, ela tem razão nisso aqui. Ela disse, se o padrão de cuidado parental é abertamente ansioso, hostil, agressivo, inconstante, imprevisível, inseguro, poderá isto gerar dificuldades no desenvolvimento infantil. É óbvio. Pais ansiosos, gente amalucada, gente destemperada completamente, atitudes agressivas dentro da família, ela pode gerar esse tipo de impacto no coração dos filhos. Isso é fato. E às vezes você conversa com a pessoa e diz assim, poxa vida, mas por outro lado ela teve um convívio tão afável, tão tranquilo com pessoas que não eram assim, e ainda assim parece que o mal nos atrai melhor. É verdade, nós somos caídos, somos filhos de Adão, então o impacto do mal no nosso coração é alguma coisa assim bem assustador. Parece que a tendência nossa é buscar o que não presta, e é verdade isso. É verdade que esse tipo de comportamento acontece até mesmo porque nós imitamos as pessoas. Existem pessoas que nos influenciam tanto que nós queremos ser como elas são? Claro que sim. Isso é óbvio. Eu vim de uma geração onde existia um homem, e o Flávio lembra disso, que se chamava Caio Fábio de Araújo Filho. Um dos maiores pregadores que esse país já teve, e depois dele, como ele, nunca teve. E ele influenciou gerações de pastores. Ele tinha um cavanhaque, e as pessoas da época dos anos 70, 80 e 90, eles gostavam de imitá-lo, inclusive usando algumas características que eram dele. Tal era a influência que ele exercia na vida das pessoas. E é assim. Quando você tem leis a favor do aborto, a influência desse tipo de lei dentro da sociedade, ela cresce tanto que ela modela o nosso comportamento e a nossa forma de pensar, achando que aborto é algo legal. Assim como a liberação das drogas, assim como a pornografia e a prostituição. São coisas que às vezes entram sorrateiramente nas nossas vidas, nas nossas famílias, e arrastam gente ladeira abaixo, entendendo que essas coisas fazem parte de um comportamento absolutamente coerente, enquanto que ele é absolutamente contrário à Escritura Sagrada e à Palavra de Deus. Você quer ver uma coisa que modela constantemente a forma de pensar e o raciocínio do povo brasileiro? E eu creio que, de forma geral, no mundo onde as novelas se passam, são as novelas. É a oligarquia das novelas, por grandes emissoras que vão orquestrando, batendo, orquestrando, um tipo de posicionamento que vai modelando a nossa cosmovisão. Como liberação de aborto, como traições e adultérios canalizados visivelmente através dessas emissoras, relacionamentos homoafetivos, traições de marido com a esposa com outro homem, não a mulher com outro homem, mas o marido com outro homem, são tipos de mortalidade, beijos de pessoas homossexuais, são escrachados. E você acha que esse tipo não influencia o comportamento dos jovens, adolescentes, das crianças e das famílias? É óbvio que influencia, é óbvio. E aí é que está todo o cuidado que nós precisamos tomar como servos de Deus diante das dificuldades que aqui e ali influenciam a nossa vida. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, quando, na verdade, perto já do término da Segunda Guerra, os japoneses tinham tomado um couro dos americanos, depois de terem infligido derrotas, tanto em Pearl Harbor como em Midway, eles foram totalmente arrasados depois. Mas ainda com alguns aviões que eles tinham de sobra no Japão, eles utilizaram aquilo que era chamado de função kamikaze, onde eles pegavam os aviões e, para tentar destruir os grandes centros navais das outras companhias que batalhavam contra eles, contra as outras nações, eles se suicidavam. E o suicídio foi comum na Segunda Guerra através disso. Isso influenciou outros armamentos e outras forças aéreas. Porque as pessoas entendiam que aquele tipo de coisa era patriotismo. Eles pegavam um avião e desciam até as grandes plataformas de onde outros aviões subiam. Sabe por quê? Porque era a única forma certa de tentar derrubar um grande navio que tinha, e que eram os porta-aviões da Segunda Guerra Mundial.
e que era difícil de se aproximar por conta das metralhadoras e dos tipos de armas letais que eles tinham para derrubar esses aviões. Mas os kamikazes não queriam saber. Eles miravam e iam, até se matar e tentar, de certa forma, matar o outro. Comportamento. E isso influenciou, isso influencia. Isso influencia a gente de tal forma que essas coisas parecem se tornar barbáries na nossa vida. E esse texto, ele ensina a respeito de um comportamento profundamente adequado à Escritura e o meio de um homem de Deus, de um servo de Deus, influenciar a sua família. Nesse texto aqui, nós vemos um cristão, um homem de Deus, um servo do Senhor, alguém que acreditava na ressurreição e amava a Cristo, modelar a vida, a cosmovisão, a forma de ser da família dele, ajudando-os a entender algo absolutamente necessário para a nossa vida e para o nosso coração. É interessante que quando a gente lê o livro de Jó, você pega o capítulo 1, até aqui, mais ou menos, um pouquinho para frente, você vê as grandes bênçãos de Deus na vida de Jó. Coisa que só vai se repetir novamente no capítulo 42, a partir do verso 9. Depois aqui, do verso de número 13, até o capítulo 42, verso de número 8, tragédia, dor, dificuldade, momento difícil, lágrimas, tristeza e grande, terrível sofrimento que este homem sentiu. São vários capítulos que eles compõem vários anos. É que a gente lê rápido, Você pegar cedo para ler Jó e não parar, 1 hora, 50 minutos, 1h30, você lê os 42 capítulos, você pensa, nossa, já passou tão rápido a história de Jó. Quase 10 anos se passaram de luta, de dor e de angústia. Mas, antes desse período todo, no interregno desse período, este homem manteve uma vida profundamente santa e reta diante de Deus. Este livro mostra Deus exercendo a sua soberania na história de um homem diante das suas limitações e das suas dificuldades. Mas ao mesmo tempo mostra que Deus é quem conduz a nossa história milimetricamente falando. Ainda que sejam nos momentos de sofrimento, de dor, de tragédia, Deus está ali. Nós não estamos sozinhos. E ainda que Ele utilize-se na sua sabedoria e na sua glória, de utilizar desses momentos difíceis para o ensino da nossa vida, nós precisamos entender que Ele faz isto para que o nome dEle seja honrado em todos os sentidos, e foi exatamente isso que Ele fez aqui. Do verso de 1 a 5, nós vemos o relato de quem era Jó, onde ele nasceu, a sua integridade, o que ele possuía, e mais, nós vemos aqui, sabe o quê? Uma coisa fundamental relacionada à influência que ele tinha no lugar onde ele morava. Isso aqui é algo que a gente precisa entender. Quando o texto diz que ele era o maior da terra, não significa que ele era o mais rico, mas que politicamente falando ele tinha uma influência extraordinária, magnífica. As pessoas iam até ele para ouvir conselhos e pedir opinião sobre coisas da vida e do dia a dia. O texto diz que ele era o homem mais importante de toda aquela região, versículo 3. E além da importância política que dava a ele respeito, ele também era muito rico e poderoso financeiramente falando. Sabe o que é interessante para mim em cima disso? É exatamente observar que dinheiro, que poder, que fama, que acúmulo de bens não nos livra das tragédias. Está escrito aqui, não é? O verso 1, 13 e o capítulo 2, do verso 1 a 13 também relatam as grandes dificuldades pelas quais ele passou, perdendo os seus bens, a sua riqueza, os seus filhos e a sua própria saúde. Ou seja, às vezes nós nos enganamos achando que a segurança nossa está nas coisas que nós possuímos. É um engano muito capaz de ludibriar o nosso coração. Não há segurança nas nossas conquistas pessoais. Há segurança quando o Deus que nos conquista para o seu reino de glória, para o seu reino de honra, nos faz entender que é no reino dele que nós encontramos segurança para o nosso coração, não no nosso pretenso reino de glória. A segurança está em nós e naquilo que nós possuímos, mas na grandeza de Deus e na glória que Ele possui e no reino dEle, ali sim há segurança. Quando Ele nos conquista para viver com Ele,
para termos intimidade com Ele, para andarmos com Ele, ali então nós temos a segurança da glória e da vida, que nós não achamos nos nossos reinos, na idolatria do nosso coração, naquilo que pretensamente nós construímos, mas que está única e exclusivamente baseada e fundamentada na glória e no reino de Deus. Qual a atitude que Jó teve e que influenciou a vida dos filhos dele? E como nós, pais de família, no mês de família, onde a gente tem tratado bastante desse assunto, podemos impactar também a vida dos nossos filhos. O que foi que Jó viveu e ensinou no seu dia a dia, para que eles observassem, vissem nas atitudes de Jó alguém diferente e que criou um impacto, um rebuliço profundo no coração daqueles meninos. O que é que Jó fez para que os filhos dele vissem nele uma coisa diferente? E isso é fundamental, não só para quem é pai agora, mas para quem será pai no futuro. Entender a importância do impacto que uma vida de obediência a Deus tem no coração dos nossos filhos. Se eles não forem eleitos de Deus, se Deus não os quis salvar, aí já não é problema nosso. O que nós temos que viver é de tal maneira com piedade, para que, se eles não forem eleitos e tiverem que padecer eternamente no inferno, a desculpa não seja o nosso mau caráter, não seja a falta do nosso testemunho, não seja a desonra que nós trouxemos para a nossa casa, ter afastado os nossos filhos do Evangelho. Portanto, esse texto nos ensina a respeito de como pais, servos de Deus, podem e devem impactar a vida dos seus filhos. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que os pais impactam a vida dos seus filhos, ensinando-os a viver um relacionamento de comunhão mútua. O verso de número 4 diz aí: seus filhos iam às casas dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sabe por quê que existia um relacionamento profundo de intimidade, de comunhão dentro da família? Porque era assim que Jó se comportava com tudo aquilo que ele tinha. Todas as coisas que ele havia adquirido, elas não eram em si mesmadas, mas elas abriam um holofote enorme que clareava o caráter de Jó nas relações que ele tinha com todas as coisas que ele foi adquirindo. É importante entender isso, sabe por quê? Porque quando nós olhamos o texto das Escrituras Sagradas, o motivo maior no coração dos filhos para que eles pudessem ter uma estrutura de relacionamento saudável com as irmãs, porque o texto diz que eles tinham um relacionamento saudável na família. Constantemente eles faziam festas e convidavam as suas irmãs. Entendo que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, onde a mulher muitas vezes não tinha o valor que lhe era devido. Onde os homens exerciam funções múltiplas. Onde muitas vezes elas eram simplesmente relegadas à função de engravidar e ter filhos. Muitas vezes proscritas dentro da própria sociedade patriarcal, onde não tinham vez nem voz muitas vezes para falar, onde eram muitas vezes silenciadas pela circunstância da vida. Sabe o que os filhos faziam? Chamavam as irmãs para se relacionar com eles. Provavelmente elas eram solteiras e moravam ainda na casa dos pais. Provavelmente os 7 filhos já eram casados, ainda que o texto não fale a respeito da esposa deles. Por quê? Porque eles não moravam mais na casa dos pais, ainda que pudessem morar na propriedade, porque era assim o relacionamento patriarcal. Então cada um tinha sua casa e chamava as suas filhas, dentro de um contexto muito difícil, onde a mulher nem sempre era valorizada, para mostrar o valor do cristianismo e da escritura dentro das relações parentais, para que a gente aprenda a importância do relacionamento mútuo, de intimidade, de comunhão, que deve existir na nossa família, que deve estar presente entre nós. E por que eles entenderam isso a partir dos relacionamentos do pai dele? Veja, do verso 1 até o verso 3, as escrituras mostram o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
Um homem íntegro, reto e temente a Deus. Primeiro, ele tinha um relacionamento muito bom com Deus. A vida dele de intimidade com Deus era vista de tal forma que mais para frente, o próprio Deus vai dar o currículo de Jó para o diabo. Não é? Ele diz, olha, tem lá um homem, você viu meu servo Jó, como ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus? Ele dá o currículo de Jó para o diabo. Ele só não manda o diabo carregar Jó. Ele só não diz, vá para o diabo que te carregue, Jó. Mas que ele dá um currículo e ele incita o coração do diabo a tentar Jó, Deus faz isso. Deus faz isso porque ele é o soberano. E ele conduz o capataz dele da forma com que ele quer. Como disse Lutero, até o diabo tem dono. E até o diabo é diabo de Deus. Ponto. E é isso que nós não podemos dicotomizar ou dividir no nosso pensamento. E sabe o que acontece aqui? Jó era um cara de currículo diante de Deus. Deus o via como um homem íntegro e temente a Deus. Ele tinha um relacionamento muito bom com Deus. Um relacionamento de intimidade com o Senhor. A vida dele era uma vida devocional constante. Mas o texto continua. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Ele tinha um bom relacionamento com Deus, ele tinha um bom relacionamento com a criação de Deus. Ele tinha bois, ovelhas. Imagine cuidar de uma coisa dessa dimensão, de uma fazenda desse tamanho. Precisa gostar. Se eu ganhasse uma fazenda hoje com tantas 1000 cabeças de bois que vocês imaginarem, vocês teriam que me ajudar a começar a vender a partir de amanhã. Eu não gosto de fazenda. Eu não gosto dessas coisas do campo. Eu não gosto. Vou para passar um dia, acho bonito, legal, até subo num cavalo para dar uma voltinha. Mas se eu ganhasse hoje, eu ia falar para o Marquinhos, que é pecuarista, Marquinho, pelo amor de Deus, vamos lá em General Carneiro, vender essa fazenda, porque eu quero vender logo isso. Não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada. Você precisa de gostar dessas coisas. E Jó, ele gostava, ele cuidava, ele tinha intimidade com Deus, ele gostava do trabalho, do desempenho do trabalho que ele fazia com relação à criação. Ele tinha comunhão com as pessoas, ele tinha inúmeras pessoas que estavam sob a sua direção, e ele cuidava bem, porque do contrário, sem dúvida alguma, haveriam sublevações, questionamentos, inquietações por parte dos seus empregados, e não há uma menção disso na Escritura. Sabe por que ele incentiva, através do comportamento, a vida relacional dos seus filhos, uns com os outros, dentro do seu âmbito familiar? Porque ele tinha uma relação perfeita com Deus, ele tinha uma relação perfeita com a sua família, ele tinha uma relação perfeita com a natureza, ele tinha uma relação perfeita com os seus subordinados. Ele tinha comunhão com essas coisas. Essas coisas eram visíveis no comportamento dele, porque um homem íntegro e temente a Deus, ele não trata o próximo como se o próximo fosse lixo. Ele não trata a criação de Deus como se ela não tivesse valor. O fato de eu não gostar de uma fazenda, de bois, etc., é porque não tem nada a ver comigo. Eu cresci numa cidade urbana e vim para cá, e aqui é uma região, ainda que interiorana, mas urbana. Eu gosto de asfalto, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de tomar café na padaria. Eu não gosto de mexer com boi, não adianta, porque eu não gosto. Mas não significa que eu não louve a Deus pela sua criação, eu não louve a Deus pelas coisas que Ele faz, eu não louve a Deus pela graça de, num dia no futuro, poder ver os dinossauros novamente. Porque Deus vai ressuscitá-los, isso aí você tem certeza. Essas coisas da criação são belas, magníficas. Hoje à tarde, no finalzinho, eu estava saindo com a Edinha para ir comprar um pão lá na padaria, fazer um lanche para os meninos. E aí, ali perto da casa da Adriana, eu vi 4 araras com o peito amarelo, com as asas azuis. Que coisa linda, que coisa bonita, fantástico. Esse relacionamento de Jó, de comunhão com as coisas, nos remete ao próprio Adão, que tinha uma relação perfeita com Deus, tinha uma relação perfeita com a sua esposa, tinha uma relação perfeita com a natureza. E é isso quem faz em nós é a redenção, porque o nosso propósito, como homens caídos, é exatamente viver no isolacionismo, distantes, equidistantes de uma realidade de comunhão, de relacionamento e de intimidade. Mas não era isto que Jó demonstrava aos seus filhos. Ao contrário,
Ele mostrava a importância da comunhão existente entre eles. Hoje, esse tipo de isolamento que nós estamos vivendo, ele é ainda agravante. Nós temos vivido uma sociedade absolutamente ensimesmada. Ensinamos os nossos filhos a se relacionarem virtualmente, quando damos celulares para eles ainda jovenzinhos demais. Jovenzinhos demais. 7, 8, 9, 10, já ganham celulares. Nós estamos colaborando para uma relação virtual que não é comunhão, que não é interativa do ponto de vista de produção de relacionamentos confiáveis, de toque, de abraço, de pegar. Mas nós fazemos isso. Nós incentivamos os jogos, os relacionamentos virtuais como um ato de proteção para os nossos filhos. Nós vivemos e ensinamos os nossos filhos a viver em isolamento. Isolamento virtual. Onde achamos que relacionamento é WhatsApp. Onde nós achamos que relacionamento é Facebook. Onde nós achamos que relacionamento é Instagram. Onde nós achamos que relacionamento é Netflix. Não é. Isso não é relacionamento. A vida do crente servo de Deus é vida de comunhão uns com os outros. Não troque a sua casa pelo celular. Não troque a sua vida por jogo. Nossos condomínios nos isolaram em nome de proteção. E nós estamos criando gente que se satisfaz em se relacionar virtualmente, ao invés de gente que goste de gente, que se relacione com gente, que viva com gente. Gente decepciona, decepciona. Muita gente traz tristeza, principalmente aqueles que você investe e não tem retorno. Mas se fosse para ter retorno, Jesus ensinaria a gente esperar alguma coisa de alguém quando a gente fizesse o bem para ele. Mas não é isso que ele ensina. Não é verdade? Mas são assim que nós vivemos hoje. Eu vivi numa época que tinha carrinho de rolemã. Meu Deus do céu. E não tinha asfalto na rua que eu morava. Meu Deus do céu. Eu descia aquilo quando depois da chuva o sol vinha e batia aquele terrão. Eu descia. Primeiro eu colocava óleo Siger na rolemã. E depois eu descia a milhão. Quero saber quem está na minha frente. E ia. Uma vez eu estava apostando corrida com o cara, eu ultrapassando o cara, e eu com a mão no carrinho para fazer umas manobras, passou em cima do meu dedo. Arrebentou meu dedo, saiu. Eu não fui para o hospital, não. Fui para casa. Minha mãe cuidou do meu dedinho, tá? Eu chorei um pouquinho e depois resolveu o problema. Era assim. Andava de carrinho de rolemã. Aí quando eu mudei para o Briço, tinha uma rua lá, meu Deus do céu. Ela era asfaltada, era a Rua da Morte. Porque quando você descia de rolemã lá, você tinha que colocar um cara lá na esquina, para ver se não vinha carro. Porque se viesse, ele passava em cima de você. Fulano, você fica aí. Quando a gente descer, você pega um carrinho e dá a sua volta depois. E tinha a força, a vontade de pegar o carrinho, subir lá e descer. Era uma aventura. Uma vez um amigo meu foi fazer a curva. E as rolemãs do carrinho dele eram muito grandes. Ele estava em alta velocidade e não deu. Elas levantaram, só ficou com as duas de trás. Ele bateu de frente num carro que estava parado no paralama. Meu pai do céu, amassou o carro do cara. Pegamos o carrinho de rolemã e fomos embora, né? Não foi eu que bati. A gente empinava pipa. Esses dias eu estou passando lá perto da casa do Gabriel. Estava ele e o filho do Jairo, o Dudu. E ele colocou um pipa no alto e estava empinando. Eu falei, meu Deus, faz quanto tempo que eu não empino pipa? Eu empinava muito. Onde eu nasci se empinava muita pipa, mas muita pipa. Com cortante, com cerol, com tudo. Ah, hoje em dia não pode, corta pescoço, mata a pessoa, motoqueiro. Mas naquela época não era tão assim, né? Nós criamos os nossos filhos sem relacionamentos, em condomínios. Eu só estou citando isso aí para ver a importância de nós estarmos juntos, a importância da vida em comunidade, a partir da nossa própria igreja, dos relacionamentos que nós devemos desenvolver, com acampamentos, com retiros, com casa um do outro. Jó ensinou isso para os filhos dele. E são coisas que a gente tem que avaliar no nosso coração, se nós temos feito a mesma coisa. A segunda coisa que Jó ensinava para os filhos, sabe qual que é?
Ele ensinava os filhos a guardar alguns fundamentos básicos das Escrituras Sagradas. Ele ensinava isso. Verso 5 diz assim, olha, presta atenção. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Acho interessante isso aqui. Quais são os fundamentos aqui? Nesse verso, primeiro, que os filhos eram obedientes a Jó. Os filhos eram maior de idade. Deixa eu tentar consertar uma coisa aqui, gente. Ajudar vocês. Não existe de maior nem de menor, tá? Aqui na igreja, quem está ouvindo, é maior de idade e menor de idade. Se você falar de menor e de maior, perto de alguém que... ele já vai sentir um ruído no ouvido violento. Então vamos começar, a trabalhar isso na nossa vida, para a gente não falar, fulano de tal é de menor, fulano de tal é de maior. Não existe de menor, não existe maior. É maior de idade e menor de idade. Ok? Os meninos de Jó não eram de maior, ou seja, não eram de menor, eles eram maior de idade. E eles obedeciam o pai. O pai dizia para eles assim: venha cá na minha casa, porque nós precisamos de fazer um ritual de sacrifício, porque talvez vocês tenham pecado contra Deus. E eles iam. Ainda que eles estivessem pensando, mas nós não fizemos nada, a festa foi boa. Se fosse festa de aniversário, não tinha jeito de ter interrupção, né? Imagine 10 filhos, cada um nascendo num mês diferente. Todo mês tem uma festa de aniversário para comemorar. Nós não sabemos de fato o que era a festa e a comemoração da festa. Agora, uma coisa é fato, eles não eram filhos rebeldes. Eles não eram filhos revoltados com a instituição da hierarquia, que nós vemos tão presente hoje nas famílias, refletindo isso nas posturas da nação. Uma família que não preza por hierarquia, por obediência, por seguir normas, a partir da sua casa, o reflexo disso vai ser presente na nação, na estrutura de uma nação e de um povo. Vai ser. Porque o princípio de autoridade maior abaixo de Deus são os pais. E se não há obediência aos pais, se cada um leva a vida do jeito que quer, que é o tipo de autoridade se obedece num país, numa nação como essa? Quebra-se princípios, fere a Constituição, fazem o que querem como resultado, sabe do quê? De uma bandalheira de interpretação hierárquica, porque são rebeldes. Os filhos de Jó não. Ele dizia: venham aqui, e eles iam. Venham aqui, e isso eles não quebravam o 5º mandamento. Haviam rituais de purificação e eles precisavam passar por eles. E esses rituais de purificação, desde Gênesis capítulo 35, verso 2, Êxodo capítulo 19, verso 10, Números capítulo 6, verso 7, todos esses rituais de purificação estavam presentes na estrutura do povo judeu, do povo de Israel, desde aquela época. E eles precisavam ser observados. E Jó, ele assume um papel de sacerdote na família. Ele chama os filhos para que os filhos reconhecessem os seus pecados, confessassem os seus pecados, mostrassem a sua miséria, expressassem os seus erros. E aí então ele usava de todos os recursos sacerdotais para a purificação da família. Ele matava os animais, ele purificava os seus filhos através da lavagem, ele mudava as roupas deles, eles faziam exatamente todos os rituais que eram prescritos na Escritura e na verdade de Deus. Ele ensinava os seus filhos pontos fundamentais da fé, da religiosidade, da comunhão com a Escritura. Ele ensinava os seus filhos a guardarem os princípios básicos do reconhecimento, da confissão, do arrependimento, do pedido de perdão. Isso aqui é muito interessante nesse texto. Todos eles estavam aqui. Sentidos básicos que nós precisamos ensinar aos nossos filhos todos os dias: arrepender-se, testificar, viver em santidade. Ele entendia que existia um mediador, ele sabia que existia um pacto, uma aliança.
Ele ensinava Deuteronômio 6 para os filhos dele, onde eles deveriam ouvir a Escritura, dar atenção para a Escritura, amar a Escritura, se submeter à Escritura. Era essa a ação de Jó com relação aos seus filhos, quando ele os chamava, e eles iam com obediência. Às vezes você chama um filho hoje e ele não vai, né? É uma coisa interessante nesse texto, sabe qual que é? Que Jó não estava preocupado com os atos praticáveis expressos nas ações dos filhos dele. Ele entendia que lá nas festas não existia a bebedice que levava o indivíduo a ser beberrão, a cair de fogo, a passar vergonha perto da sua família, de tão bêbado em que ele ficava. Não existia isso. Ele entendia que não existiam conversas sujas, chulas, com palavras torpes. Jó não chama esses filhos dele porque ele ouviu algum tipo de queixa e de reclamação com relação às posturas éticas dos filhos. Não é isso. Veja o que o texto diz. Porventura eles podem ter pecado onde? No coração. Ele não estava preocupado simplesmente com as atitudes dos filhos, mas ele age de forma profilática para que os filhos fossem protegidos, guardados de repente agir de forma insana e insensata. Ele não incentivava o pecado na vida dos filhos, ao contrário, ele queria tolher qualquer manifestação de impiedade que pudesse surgir no coração dos filhos dele. É por isso que ele faz o que ele faz aqui. Para Jó. Então eu vou dizer novamente, tá? Para Jó, os filhos dele não eram inocentes, não eram anjos. Tanto é que ele queria exercer as funções sacerdotais e todo tipo de mecanismo de purificação na vida dos filhos. Então ele entendia que os filhos dele eram filhos pecadores. Para Jó, os seus filhos precisavam de justificação, eles precisavam do Redentor, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles precisavam daquele que viria e que se levantaria e que ressuscitaria dentre os mortos, cujo propósito e esperança de Jó era vê-lo. Será, pastor Nelson? Gente, leia Jó com os óculos corretos. Lá no capítulo 19, verso 25 até o 27, ele expressa uma visão, não simplesmente contemplativa, mas uma percepção da obra de redenção de Cristo e da ressurreição de Cristo, que ninguém antes dele no Antigo Testamento percebeu. Ninguém. Jó fala da ressurreição de uma forma magnífica. Esses fundamentos básicos eram necessários. Pais cristãos têm que preparar os seus filhos para esse tipo de conteúdo e de entendimento. Se existe algo que nós todos os dias precisamos fazer, é confessar os nossos pecados. É nos arrepender. É clamar pelo sangue do Redentor. É confiar no sacrifício que já foi feito. Pais cristãos, muitas vezes, têm preparado os seus filhos muito bem para o sucesso nesta vida, ainda que isto lhe custe a vida eterna. Porque, infelizmente, às vezes a família de muitos cristãos não tem sido conduzida de maneira correta à luz da Escritura Sagrada. Infelizmente, muitos pais cristãos não têm dedicado tempo a advertir, a chamar atenção, a modelar o coração dos seus filhos à luz da Escritura. Não os têm ensinado que eles são pecadores, miseráveis, e que carecem, que precisam da graça de Cristo. Não os ensinam a respeito do arrependimento, da santificação, da justificação pela fé, que são princípios básicos. Alguns há hoje ainda, não estou dizendo de vocês, porque todo domingo vocês têm mostrado esta comunhão e esse desejo de estar aqui. Muitos nesses tempos utilizarão desses momentos de pandemia para esfriarem na sua fé e não mais aquecerem o coração dos seus filhos a Cristo e ao amor a Cristo. Pode ter certeza. Haverá uma grande mudança no cenário evangélico, pelo menos é o que parece depois dessa pandemia. Esfriamento, distanciamento, longitude da comunhão
o que, infelizmente, acarretará na influência dos pensamentos formadores da teologia na própria vida familiar. Jó ensinava os seus filhos a amarem a Cristo e a amarem a palavra dele, em várias facetas e em várias direções relacionadas à própria realidade da teologia, ensinando o que é santificação, o que é perdão, o que é justificação, o que é arrependimento, as grandes doutrinas da graça e o que é a ressurreição e a vida. E ainda que ele teve que enterrar 10 filhos, é punk, hein? Meu Deus do céu. Ainda que ele teve que enterrar 10 filhos, eu entendo que o desespero não o dominou do ponto de vista de absoluta inconformidade com tudo aquilo, porque ele acreditava que o Redentor dele vivia e que haveria um dia em que ele, que os filhos dele ressuscitariam dentre os mortos. Ele acreditava nisso. Está escrito, capítulo 19, do verso 25 a 27. Está escrito. Estou inventando nada não. E talvez seja isso o que alivia o nosso coração, nos dê condições de viver, quando às vezes nós enterramos um filho, que é algo absolutamente anatural. É olhar para a cruz e para a redenção e dizer, vai doer até a minha morte, mas eu sei que nem a morte pode me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que motiva a vida de tantos, inclusive aqui na igreja, Dona Darcy, Flávio Laval, Luco Marcelo, Marlon e tantos outros que tiveram que enterrar filhos nas suas vidas. Tantos outros. Cuidado, não negligencie a vida teológica do seu filho, a instrução bíblica na palavra de Deus, porque do contrário, você pode sofrer grandes dores, grandes angústias, lágrimas, por ver que o seu filho se perdeu e perdeu-se mesmo. Lá no texto de 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, depois que Absalão morre, Davi, é uma das expressões mais tristes para mim, expressadas por um pai em toda a Escritura Sagrada. Excetuando o sentimento de Deus em relação a Cristo, obviamente, mas eu estou dizendo humanamente falando. E ele diz, Absalão, 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 meu filho, quem me dera morrer por ti. Agora, quando o primeiro filho dele morre, ainda que tenha sido fruto de um adultério, e o menino morre, ele diz, o menino não virá mais a mim, mas eu irei ter com ele. Aqui não se podia fazer absolutamente nada por Absalão. Aparentemente, toda a condução da vida dele foi uma vida de impiedade, de um filho absolutamente desobediente e que desonrou a Deus e a sua família. Ensine a Escritura para os seus filhos. Chame-os à obediência. Repreenda-os quando for necessário. Ajude-os a entender a importância do 5º mandamento. Não colabore em absolutamente nada que seja transgressor da lei na vida dele. Porque às vezes inadvertidamente pode acontecer com a gente. Cuidado. Ele os ensinou de forma magistral, na minha percepção, a guardar os fundamentos básicos da Escritura Sagrada. Você tem feito isso? É uma pergunta para ficar no seu coração. E o terceiro impacto de Jó na vida dos seus filhos é que ele ensinou os seus filhos que a vida devocional íntima com Deus deve ser constante. Verso 5, lá no finalzinho, quer ver? Lá na parte B, diz assim, lá no final, assim o fazia Jó, o quê? Continuamente. Jó fez da sua intimidade com Deus um hábito. Um hábito. O hábito é uma coisa boa. Ele fez da sua intimidade com Deus algo habitual. Aquilo que nós precisamos fazer constantemente, né?
A leitura da Bíblia, a oração, o ajoelhar ou ficar em pé ou sentado. Mas o dia a dia nosso, de leitura bíblica, de escritura, colocando na nossa alma, no nosso coração, o desejo pela palavra. Não existia intervalões que ele passasse, dias que ele passasse, sem andar e sem viver com intimidade com Deus. Por quê? Porque é o significado da palavra continuamente. Na verdade, a tradução da palavra continuamente é uma palavra que é utilizada lá em Gênesis, no versículo 5 do capítulo 1, quando o texto diz que Deus criou a luz e as trevas e disse: haja luz, haja trevas, manhã e tarde do primeiro dia. Dia ali é a palavra Yeum no hebraico, que traz a ideia de dia de 24 horas. Esta é a mesma palavra usada pelo autor aqui. Continuamente aqui vem da palavra Yeum no hebraico, que significa um dia marcado, 24 horas, um tempo específico, sem grandes intervalos. Essa é a ideia do texto. Continuamente aqui é a mesma palavra usada para dia lá em Gênesis capítulo 1, quando dia e manhã, primeiro dia, manhã e tarde, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia. Essa é a palavra continuamente aqui. Quando o texto diz que Jó oferecia sacrifícios, que ele buscava uma vida de comunhão com Deus pela mediação sacrificial, que ele tinha uma relação profunda com a vida de culto, com a palavra de Deus, isto era todos os dias. Não era de vez em quando. Esse é o significado aqui no texto. É que às vezes a gente lê na nossa língua, né? A gente olha assim, continuamente, parece que é continuamente, né? É algo que sempre acontece, mas não diariamente acontece. É diferente. A palavra aqui é a mesma. E é interessante que se você olhar aí o verso de número 5, né? Assim o fazia Jó continuamente. Num dia é a mesma palavra que continuamente. Portanto, a referência aqui é nos ajudar a entender que o lar de Jó, a casa de Jó, a vida devocional de Jó, era alguma coisa que buscava a presença de Deus em todos os momentos, na alegria, na tristeza, em todos os movimentos da sua vida. Tem gente que é engraçado, né? Ele tem uma intimidade profunda com Deus quando a doença bate na casa dele. Não é verdade? Quando a morte se aventa nos portais da sua casa. Quando às vezes um problema sério familiar invade o seu lar sem pedir licença. Então aí ele fica atento e ele busca diariamente, ele chora, ele clama, ele faz até promessa. Promete isso, promete aquilo, promete um monte de coisa. Né? Quando a coisa está ruim, está muito ruim. Às vezes no casamento dele, com os filhos dele, um acidente de automóvel, a morte, sei lá. Jó não. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus todos os dias, sendo rico, próspero e o maior do Oriente. Ele não esperou a doença para chorar, para se alegrar, para cultuar, para adorar, para ensinar a sua família. Ele não fez isso. É isso que me chama a atenção em algumas coisas da Escritura. Olha, tem gente que é tão metida a besta, que começa a ganhar alguma coisa na vida, e nem na igreja ele vem mais. Não estou dizendo na nossa, não. Estou dizendo na igreja. Ele era membro de uma igreja, sei lá qual. Aí começou a melhorar a vida dele. Ele ficou nédio, engordou, não é? Se tornou forte economicamente. Aí ele olha para a história e diz: eu estou bem na minha casa, eu posso cultuar a Deus assim. Na verdade, que significado Deus tem para mim realmente? Exceto quando ali e aqui a bandeira da doença bate de novo. As crises existenciais assolam, os problemas familiares, os relacionamentos. Porque dinheiro não sustenta lar, queridão. Sustenta. Dinheiro, status, economia não mudam o caráter de uma família. É obviamente que não muda. Se mudasse, nós não teríamos famílias de pessoas tão ricas e bem postadas financeiramente, tão trágicas, com homens e mulheres tão difíceis, com pessoas que pensam, não consigo mais viver com essa pessoa.
assolamento, dificuldades e problemas, eles não ocorrem na nossa vida somente quando nós somos pobres ou temos uma vida mediana, economicamente falando. Jó era um homem rico e poderoso do Oriente. Tinha um status político grandioso. E você lê o livro de Jó e você vai ver isso. As pessoas já não o procuravam mais para sentar-se com ele, para aconselhar-se com ele, coisa que era constante. As pessoas vinham de várias regiões do mundo, daquela época, para ouvir de Jó, se aconselhar com Jó. Tal era a influência deste homem. Está escrito na Escritura. Jó era rico, tinha poder, tinha influência política, vivia com uma base estruturada absolutamente incontestável, mas diariamente ele vivia em comunhão com Deus. Eu já falei para muita gente que começou a ganhar dinheiro. Primeiro que eu gosto de ver gente ganhando dinheiro. É bom para a pessoa e é bom para o reino. Porque se o indivíduo é crente e ganha dinheiro, onde que ele vai investir o dinheiro dele? No cabaré? Na cachaça? Ele vai investir o dinheiro dele nas coisas do reino de Deus. Quem ganha com isso, mais é o reino de Deus do que ele. Ainda que ele ganhe muito. Mas ele vai investir nisso aqui, ó, em poltrona, em aparelho de som, em construção, para que gerações no futuro, quando nós tivermos uma igreja pronta, e o indivíduo converteu lá, ele nunca gastou um tostão, financeiramente falando, na edificação dessa igreja, mas a igreja faz para os outros, ela faz para as gerações futuras. O nosso coração não está nisso. Nós somos peregrinos. A grande Jerusalém é a celeste que nos aguarda. Então, quando ele ganha dinheiro, ele fica bem. Meu Deus, o quanto ganha a igreja. Quando o indivíduo é generoso de coração, ele investe aqui, porque isto aqui é o que ele vive, é o que ele respira, é o que o motiva a viver. Agora, quando a pessoa se iludiu a vida inteira e começa a ganhar alguma coisa, ela começa a achar que a vida devocional dela, diária, são simplesmente reflexões de idiotas que ela leu e que às vezes ela aposta como grandes verdades. De palavras tolas de homens insensatos que hoje ela ouve e se esquece de ouvir o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis, que é Cristo Jesus. Essas coisas acontecem toda hora. Jó era rico, tinha poder, tinha influência. Vivia com uma base estrutural fantástica. Mas ele adorava o seu Redentor. Ele amava Cristo. Isso foi absolutamente significativo na vida dele. Sabe por quê? Porque isso influenciou os filhos dele. Pois ainda que a morte viesse aos filhos dele, como veio, ele tinha plena certeza de onde os seus filhos estavam. No dia da ressurreição, ressuscita 20 filhos de Jó. Com a mesma mulher, viu? Mesma mulher. Não existe relato nenhum que ele trocou de mulher. Hoje, por muito menos, mulher quer trocar de homem, né? E homem quer trocar de mulher. A mulher mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer, e no final lá, quando as coisas se resolvem, ele tem mais 10 filhos. Sendo que 3 filhas de Jó eram de cair o queixo. Se vivessem nesta época, se vivessem neste mundo, seriam membros da Igreja Presbiteriana Betânia, que é o lugar que mais mulher bonita por metro quadrado tem nesse Brasil. E eu quero ver alguma mulher discordar de mim aí agora. Pronto. Pronto. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? É isso que eu creio que precise ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Jó foi um grande sacerdote do seu lar, da sua família. Mas Cristo é maior do que Jó. E Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso sacerdote. É aquele que entregou a sua vida no lugar da nossa. Cristo é muito maior do que Jó. Cristo é muito mais intenso do que Jó. Cristo é Deus. E como Deus que é, Ele tem nos ensinado constantemente o que é viver uma vida de comunhão com Deus.
Ele diz que ele e o Pai são um só, que a vida de comunhão dele com o Pai é absolutamente ímpar. E que ele conduz a vida de comunhão com o Pai da mesma intensidade com a qual ele teve, porque ele é o mediador dessa aliança nova. Ele é aquele que nos reconciliou com o Pai. Portanto, nós temos alguém em quem espelhar a nossa fé, a nossa vida, muito mais do que Jó. Muito mais. Cristo nos ensina o que é um relacionamento perfeito com Deus, com o homem, porque ele deu a sua vida para nos salvar, e com a criação que ele vai restaurar. Eu não vejo a hora, eu vou ver dinossauro. Haverá, e vocês, viu? Joãozinho, Sara, as crianças aqui, pode esperar, ver dinossauro, passar a mão na cabeça dele. Passar a mãozinha na cabecinha do dinossauro. Pode esperar que vai. Daniel, que gosta de pássaro, cria pássaro, ensina pássaro, meu Deus do céu. Os passarinhos na casa dele, você põe a mão assim, eles voam até lá na sua mão. Verdade. Ele é adestrador de periquito. Já pensou? Aí. E padeiro. Vai andar naqueles grandes dinossauros voadores. E vai passar e falar, Nel, estou indo lá para, sei lá, qualquer lugar desse mundo aqui. Bora? Agora, Daniel, nós dois. Cristo tem relacionamento com a sua criação. Com Deus, com a criação, com o homem. Ele nos ensina a viver em comunhão. De forma que ninguém vive como ele vive. Cristo nos ensina de forma absolutamente impactante a não discriminar ninguém. Ele nos ensina a viver uma vida devocional para Ele, assim como Ele viveu para o Pai, sendo sacrificado por amor a nós, nos ensinando como igreja a viver no arrependimento, na fé, na confissão. Confissão, arrependimento, fé, santificação, que glorificam o nome dEle, que o honram, que o bendizem. Esse Cristo nos ensina a ter relacionamento com Deus todo dia. É todo dia a vida de intimidade com Cristo. Todo dia, toda hora, todo momento, é 24 horas. Quem não gosta das coisas do céu na terra, não pense que irá para o céu. Portanto, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós precisamos ver Cristo como grande impactante no nosso coração, como filhos de Deus que nós somos, para que nós ensinemos a doutrina de Cristo, ensinemos os nossos filhos a amarem a Cristo, como Ele nos ensinou a amar o Pai. Ensinemos os nossos filhos a honrarem a Cristo, como Cristo nos tem ensinado a honrar o Pai. Ensinemos os nossos filhos a ter uma devoção diária com Cristo, como Cristo tem nos ensinado a fazer isso com o Pai. Se você não tem feito isso e tem feito outras coisas, se arrependa, peça perdão, mude. As nossas ações comportamentais influenciam os nossos filhos, sem dúvida. E se nós usarmos desses recursos bíblicos, nós teremos gerações melhores no futuro. E igrejas melhores também. Que Deus nos ajude a ter o coração na Escritura e na palavra de Cristo. Amém? Vamos orar? Peço à igreja que se coloque em pé nesse momento. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela graça de Cristo. Obrigado pelos ensinamentos que Jó nos trouxe, apontando para Cristo, o Senhor dele e o Senhor nosso. Obrigado porque o Senhor traz consolo, conforto, graça e direção ao nosso coração. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. E aquilo que foi discutido, aprendido, pregado durante este mês, seja impactante na vida de cada um de nós. E que os nossos filhos sigam no arrependimento, em obediência, em busca da Tua presença. E que nós sigamos firmes no propósito de mostrar a glória de Cristo àqueles que estão conosco. Louvado seja o Teu nome. E que pais e mães desta igreja, aqueles que nos ouvem, no Brasil e fora, possam refletir naquilo que de fato tem ensinado aos seus filhos em todos os momentos de suas vidas. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus o Filho e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, não se esqueçam das nossas lives que a gente tem feito durante a semana para edificação da igreja, na terça e nas quintas-feiras, ok? Se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. O meu pedido a você é que ore pelo nosso país, pelo nosso Brasil, ore pelos nossos políticos, pelo nosso presidente, pelo Supremo Tribunal, pelo Congresso Nacional. Ore a Deus para que Deus dê sabedoria na descoberta desta vacina, né? Existe um relacionamento com a universidade em Oxford. Eles já estão... Israel é o primeiro a lançar essa vacina no mundo. E Oxford, Estados Unidos, estão trabalhando também. E o Brasil, a mesma coisa lá na Fiocruz. Nós temos competência para isso. E que Deus nos ajude, dando sabedoria aos médicos, dando direção. No tempo de Deus isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, que você tenha paz no seu coração, que você aprenda a lidar com essas situações, que você aprenda a descansar o seu coração em Cristo. São momentos em que a gente tem que tomar cuidado? Tem. Como eu disse, dona Terezinha, falando com ela, disse, estou doida para ir no culto. Eu falei, eu não posso te proibir. Como que eu proíbo uma mulher de 70 anos de vir ao culto? Posso? Não posso. Mas eu posso recomendar, TT, fique em casa. Mas no dia da Santa Ceia eu quero ir. Eu falei, então você vem, senta lá atrás, tomou a ceia, depois do culto, vai embora. Tome todos os cuidados possíveis, se a senhora quiser vir. Mas não é prudente que a senhora venha. Né? Tal é o desejo de comunhão, de vida, de relacionamento, que é gostoso que a gente tem. Né? Acabar o culto, ficar batendo papo, conversando, é uma bênção de Deus para a gente. Essa é a nossa diversão, essa é a nossa alegria como cristão. Não é? Mas isso vai passar. A gente está se adequando, a gente está se acostumando. Nós sabemos que o país também precisa caminhar, as pessoas precisam trabalhar. Essa semana a Obshop. Ora, obviamente, haverá um aumento de infectados. Isso é óbvio. É por isso que eu penso que o que o Nobel da Química falou é uma coisa muito, muito coerente. Nós fechamos coisas antes do momento correto de se fechar. A Europa está aberta. Eu não estou aqui, de forma alguma, desprezando a potência de morte desse vírus. Só estou falando que a gente precisa, de certa forma, aprender a conviver com as coisas, tocando a nossa vida com sabedoria. Eu tenho a minha máscarazinha dentro do meu carro, eu tenho um álcoolzinho, lá, 70, líquido, passo na mão. A gente tem que fazer aquilo que é correto. Chegar em casa, asseamento, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, viver com a nossa fé e com a nossa convicção em Cristo Jesus. Tomar os cuidados, mas, ao mesmo tempo, continuar a vida. Né? Então, vamos assim. Vamos caminhar desta forma. Porque assim Deus há, e no momento em que a gente menos esperar, nós estaremos sendo vacinados, nós estaremos descobrindo coisas que vão nos ajudar, sem dúvida alguma. Estejamos orando para que Deus mande esse Covid-19 embora, Deus pode fazer isso, Deus console as nossas famílias, os nossos familiares, nos proteja e proteja os outros também. Ok? Tenham todos uma boa semana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós já estamos no nosso horário. Só até 8 horas que pode ficar aberto isso aqui.